Bom, é com imenso prazer que nós vamos receber hoje no nosso podcast uma figura inspiradora. É para lá de inspirador, né? O Geraldo Rufino é um empresário e empreendedor, um cara notável que eu conheço, tenho muita gratidão por ele, pelas coisas que ele já fez. Geraldo, seja muito bem-vindo, é um prazer te ver e eu vou fazer um breve enunciado sobre a sua carreira. Tamo junto. Prazer estar contigo. É isso aí. O Geraldo, ele teve a sua vida profissional trabalhando como catador de latinhas de lixo reciclável. Depois de montar diversos negócios e quebrar algumas vezes, ele voltou às origens e fez e criou a primeira e maior empresa de reciclagem de peças de caminhões do Brasil e da América Latina, a JR Diesel, que atua agora como palestrante no Brasil inteiro, fazendo muita coisa. E eu quero aqui começar com você o seguinte. Você, durante muito tempo, tem inspirado muita gente em todos os sentidos. Como é que começou a sua vida de catador de latinhas, que eu já conheço, mas eu queria que você falasse para esse monte de gente aqui. Olha, Cacá, em primeiro lugar, gratidão pelo carinho, pela gentileza e generosidade do convite. Eu sei que a gente tem um carinho, tem uma afinidade. Para mim, você é extensão da família. Então é um prazer estar contigo. E agradeço poder estar aqui compartilhando com você o que você já faz, o que você já divulga, o que você já levanta as pessoas. Um monte de gente à sua volta, que eu sei de histórias, que você impulsionou as pessoas de A a Z, desde o catador ali até o cara que é autoridade e tal. Quanta coisa você já fez e que faz principalmente através da feira de negócios. Então, a gente tem uma história parecida. E eu vou dizer para você o seguinte, todos nós temos uma história. A minha história é uma história comum, como qualquer brasileiro. Então, catar latinha, ensacar carvão. Eu perdi minha mãe com 7 anos e meio. E eu queria ser importante. Eu acho que um ser humano importante é aquele que se predispõe, é o que nós conversamos agora há pouco, a fazer alguma coisa para outro ser humano. Então, eu comecei a ser importante, eu me senti importante, eu perdi minha mãe com 7,5, mas ela tinha me deixado muito forte nos meus valores. Então, isso me motivou a querer buscar alguma coisa para já fazer o que a minha mãe fazia, ajudar o próximo. Isso teve um grande impacto na sua vida, né? Olha, mas foi um impacto que na época eu não senti, porque eu não entendia muito como é que é essa coisa da morte, vai, não volta, se não volta. Eu tinha 7 anos e meio, eu não tinha um entendimento muito claro sobre isso. Mas eu entendi o seguinte, que mãe não morre e pai não morre. As pessoas que te dão vida são imortais, inesquecíveis. Isso você constrói aqui. Quando você tem uma boa relação com o filho ou com o pai, você se torna imortal, porque fica na mente e no coração. A minha mãe é um desses seres humanos imortais. Sempre esteve comigo. Então ela só foi fisicamente, porque o cordão umbilical, do meu ponto de vista, Cacá, só se corta fisicamente. Então minha mãe sempre esteve presente e eu ando com ela na proteção dela o tempo todo e com os valores que eu aprendi com ela. E dentre esses valores, eu aprendi a dividir comida que eu ganhava resto de feira. Quando eu tinha 5, 6 anos de idade, eu já aprendi que naquela condição social eu já podia ajudar o próximo. Então, o prazer de ajudar o próximo vem lá de trás, copiando a minha mestra, a minha mentora mãe. Não sabia ler nem escrever, mas pensa numa coach. Eu comecei a ouvir a minha mãe e quando ela foi embora eu quis ser importante. E para ser importante, eu arrumei um trabalho com 8 anos, antes de catar latinha, de buscar lixo no aterro sanitário, eu consegui um trabalho para ensacar carvão com 8 anos. De 8 a 9 anos eu trabalhei lá. Mas eu conseguia ganhar pouco mais de meio salário, mas eu conseguia pôr café da manhã em casa para 9 pessoas. Eu, papai e 7 irmãos. Isso só com o seu trabalho de catador? Não, ensacando carvão. Nem catador era. Catador já é um degrau acima. É um degrau acima. Nossa. E aí, então, na realidade, eu me senti muito importante fazendo aquilo. Então, aquilo para mim foi uma virada de chave. As pessoas ficam perguntando quando é que virou a chave. Falam de milhão, de carro alemão, de avião. Não. A chave, para mim, a virada de chave é emocional, é espiritual. Quando você entende que você pode ser importante a ponto de fazer alguma coisa para outra pessoa. Então, esse espírito empreendedor que eu peguei da minha mãe, essa vontade de fazer, para mim, isso é empreender. É o que você faz. O tempo todo você cede, você serve, você atende, você protege. Você se preocupa com o outro. Isso, para mim, o que você faz é empreender, tá? O tempo todo eu vejo que você fica fazendo pelas pessoas, como você está fazendo por mim. Então, eu entendo o seguinte, eu quis fazer isso muito cedo e eu comecei a empreender. Então, eu saquei carvão dos 8 aos 9. Aos 9 anos, eu vi uma oportunidade e fui catar latinha no aterro sanitário e eu comecei a ganhar mais do que em sacar carvão. Lá achava coisa para comer.
Vencidinho, que hoje comercializa, antigamente jogavam fora. Eu não sabia ler, então aquele para mim era um banquete. Então eu ficava lendo rótulo, eu comia. As pessoas me perguntam se eu tenho trauma, eu não tenho, eu tenho anticorpos. E um cara pensa no negão forte. E aí, de lá para cá, eu só tenho história boa. Então eu tenho uma história como a sua, mas uma história boa. Ah, mas você sofreu, você teve um perrengue? Não. Eu entendo que eu nasci privilegiado. Eu nasci no barraco de chão batido, cresci no barraco de chão batido, mas eu tinha valores, eu tinha uma mãe, tinha um pai, tinha uma família. Eu me sentia muito feliz. Você tinha uma base sólida. Uma base sólida. Emocionalmente muito estável, espiritualmente com fé. Eu só não tinha o dinheiro. Cara, é a única coisa que eu acredito que a gente ganha, quando perde, não deixa sequela, você ganha de novo. Então essa coisa quebrou uma vez, 2, 3, 4, não faz diferença. Eu nunca fali, nunca fracassei, eu só ficava sem dinheiro. Mas o dinheiro você ganha de novo. Então eu começava de novo. Então, na realidade, a minha história é a história de um brasileiro que acredita nesse país, que acredita que nós estamos no melhor lugar do planeta, que eu não preciso mudar, eu nunca procurei mudar de endereço, mudar de país, mudar de cidade, sim mudar a mentalidade, acreditar. Então, eu venho fazendo isso desde pequenininho. Então, assim, mas Geraldo, você não passou por alguns traumas? Não, eu não acredito em tempos difíceis. Eu acho que os tempos são diferentes. Você tem uma história absolutamente inspiradora. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa história de quando você começou como office boy, que eu acho que foi seu primeiro trabalho, efetivamente, né? Eu acho que foi como office boy. Eu costumo dizer que é o seguinte, que foi a primeira vez que eu empreendi no CNPJ do outro. Eu nunca deixei de empreender, Cacá, porque assim, o empreendedorismo, você não precisa sair do emprego, pegar o seu fundo de garantia, pegar a sua indenização. Não, cara, isso é pensar pequeno. Para você empreender, na realidade, você precisa ter comportamento de dono, atitude de dono, assumir responsabilidade de fazer sem ninguém ver. Quer falar de sustentabilidade? Entra no banheiro que você não conhece, economiza água e papel. Só tá você, faz para você. Entra num hotel 5 estrelas e usa uma toalha só. Aí você está credenciado a falar de credibilidade, porque você está praticando aquilo que você fala. Então, quando fala em empreender, eu empreendia nesse CNPJ que eu entrei como office boy e eu trabalhava para mim. O prazer de fazer. A oportunidade de ter para onde ir de manhã. Então eu ia com amor, com a paixão, e eu acabava nem parando para comer. E à noite eu esquecia de ir embora, os caras que me dão, ei, neguinho, precisa ir embora, apagar a luz. Eu esqueci, porque eu tinha prazer em ficar lá. Então, e lá foi minha primeira vez que eu comecei a entender o que era, dar continuidade no sentido do empreendedorismo, né? Eu fazia lá, mas eu fazia para mim. Eu fiquei lá quase 20 anos, eu nunca trabalhei para eles, eu sempre trabalhei para mim. Agora, o CNPJ é deles, mas a responsabilidade, o que eu assumi para fazer, era para mim. Então, eu não me cansava, eu punha paixão naquilo, e eu consegui crescer de office boy a diretor em menos de 14 anos. Eu fiquei lá quase 20, mas em menos de 14 anos eu já era diretor de uma multinacional. Que empresa que era essa que você trabalhou? Grupo Play Center. Ah, no Play Center. Play Center, que eles tinham relacionamento com Hop Harry, com essa coisa do entretenimento. Você começou como office boy lá? Eu comecei como office boy. E eu saí a nível de diretoria, menos de 14 anos depois, eu já tinha essa situação e ganhava 121 salários mínimos. Nossa, que maravilha, hein? Então, assim, cara, mas eu era office boy, não sabia ler e escrever, ensinaram lá, me obrigaram a ir para a escola lá, e eu fui até a universidade lá, e lá eu cresci, olha que interessante. Alguém falou para mim que eu não podia entrar na sala dos meus patrões, que eles eram racistas. Eu não sabia o significado da palavra racismo. Então eu entrava. Ah, eles têm preconceito. Eu também não sabia nem ler, que negócio de preconceito, não sabia nada disso. Eu só trabalhava. E ele ficava olhando para mim, me dava o serviço e eu fazia. Esses caras se tornaram meus mentores e dos 3 tem um vivo que é meu mentor até hoje, tá? Ele me dá uma ordem e eu obedeço. Pô, que beleza isso. Tenho um respeito por ele. É a gratidão. É a gratidão. Eu tenho uma gratidão por esses caras. Como se fosse, não. Eles se tornaram extensão da minha família. Eles foram meus segundos pais. Mentoria. Comecei a ouvir na mãe, o ajudante dela, o pai. Depois eu ouvi os professores. As pessoas não estão ouvindo os professores. Eu ouvi os professores. Depois que eu entrei no CNPJ, que não era meu, eu fui com o espírito empreendedor. Então eu ouvia o supervisor, o encarregado, o gerente. Depois eu aprendi a ouvir os diretores, o patrão. E aí eu comecei, cara, quem ouve começa a despertar uma válvula da humildade, a humildade de ouvir. Você cresce de dentro para fora, porque quem ouve absorve tanta coisa positiva e a mente fica abastecida de forma positiva. Ou seja, mentalidade positiva. Ouça, filtra, usa só o que interessa, né? E eu aprendi isso muito cedo, então eu não tive um tempo difícil. Os tempos foram ficando diferentes.
E quando eu comecei a empreender, abrir negócio, essas coisas, aí que começou quebra, vai, quebra. Vai. Inclusive, primeira vez que eu quebrei, mas você quebrou tanta, você é inconsequente? Não. Primeira vez que eu quebrei, eu tinha 11 anos. Eu enterrava o dinheiro, desenterraram o dinheiro e eu fiquei sem dinheiro. Assim, não é um negócio assim, mas você foi inconsequente, você quebrou um monte de vezes. Não. A segunda vez eu tinha 13 anos, fui ajudar meu pai. Fiquei sem dinheiro, porque meu pai ia perder o boteco dele, deu dinheiro para ajudar meu pai e quebrei. Então, ou seja, não é uma coisa assim, tipo, você montou um negócio, foi inconsequente e quebrou. A única vez que eu quebrei pesado foi quando eu já tinha 40 anos. Eu abri uma empresa, eu estava indo muito bem, estava com muito dinheiro. E eu resolvi variar o ramo. Eu mexia com peça usada, peça de caminhão, e eu resolvi abrir uma rede de concessionária. Não tinha experiência, me encheram a bola, que eu era o cara, que eu vendia muito caminhão usado, que eu ia ser o cara das concessionárias, saí abrindo um monte de, construindo concessionária, fiz um monte de coisa, arrumei uns parceiros, houve uma mudança de governo, os meus parceiros estrangeiros ficaram com medo, foram embora, Tiraram. e eu quebrei. Por que eu quebrei? Culpa dos caras que foram embora? Não, minha, eu fui vaidoso. Eu quis fazer tudo por minha conta, quis ser o maior e tal. A vaidade me fez quebrar. Então a culpa é minha. Então, essa foi o que eu entendo que eu quebrei de verdade, foi dessa vez. Mas eu ganhei um presente. Meus filhos eram criados, nasceram no carpete. Não tinha a facilidade que eu tive de ter nascido com o pé no chão. Eu nasci no chão batido, eu tenho anticorpos. Meus filhos não aguentam resfriado. Igual o seu não aguenta resfriado. É. Então, o que acontece? É um erro. Eles nasceram no carpete e criados em bolha. E aí, quando eu quebrei, eles foram obrigados a vir trabalhar comigo. Se tornaram grandes empresários, bem-sucedidos. Que maravilha. E do bem. Então, ou seja, até quando eu quebrei pesado, que eu já tinha mais de 40 anos, eu entendo que foi um dos melhores presentes que eu podia ter ganhado, foi quando eu conseguia fortalecer os filhos. Então, porque eles estavam indo numa direção que eu não sei onde iam parar. A gente não tem recurso, começa a ter que fazer para os filhos aquilo que você não teve, e é um erro, você acaba falhando na educação financeira. Eu falhei na educação financeira dos meus filhos, eu só consegui recuperar porque eu quebrei. Então eu sou grato até por isso. Então é a história que a gente sempre tem que ter gratidão, mesmo para as coisas ruins que aconteçam para a gente. Agora, me diga uma coisa, você teve um momento, um dos mais desafiadores, segundo me consta, foi o incêndio que destruiu a sua empresa. Como é que você encontrou forças para reerguer essa história toda? Olha, na realidade, eu entendo o seguinte, não tem problema maior que você. Os problemas vão existir a vida inteira. É o ponto de vista, como é que você olha para cada problema que acontece. E procura aprender com ele. E não repetir o mesmo erro. Então, para mim, foi só uma passagem. Ficou sem dinheiro de novo, qual que é o problema? Você já andou de bicicleta uma vez? Ninguém desaprende a andar de bicicleta. É verdade. Monta e vai de novo. Por que geralmente você cai da bicicleta? Porque você se perde ou no ego, ou na vaidade, ou no relaxamento. Mas como assim? Porque quando você anda de bicicleta, você só cai porque você tira as rodinhas. Você é pequenininho, né? E tem rodinha do lado da bicicleta. Ela foi feita para te dar equilíbrio. E você, criança, na vaidade, já manda tirar a rodinha. É verdade. Não era para tirar a rodinha. Ela foi feita para ficar lá. E você acha que você já sabe. E começa a acelerar. E não satisfeito, você tira o pé, tira a mão e tira os dentes. Tira os dentes também, né? Esse é o último a sair, né? Esse é o empreendedor que já nasceu empreendedor. A vaidade é que leva ele pro buraco, tá? Cara, monta. Só que ele não desaprende a andar de bicicleta. Monta e vai de novo. Agora, você não sabe que é a rodinha que te dá segurança? Para de tirar a rodinha. Para de tirar o pé. Para de tirar a mão, para de terceirizar a culpa. A culpa é do governo, é do sócio, é da família, é do seu patrão. Não, você que tirou as rodinhas. Você é diretamente responsável pela sua trajetória. Eu nunca tive essa dificuldade em assumir que o problema é meu. Por isso ele sempre ficou pequeno. Quando você assume que o problema é seu, ele fica menor que você. Quando você terceiriza, ele volta e engole você. Porque alguém alimentou o problema, você achou que não era seu. Então, não deixe o seu problema para o outro resolver. Você nasceu locomotiva, você não é um vagão. Então, tá pesado, puxa. Espera que ninguém puxe você, não. Então, eu com essa mentalidade, desse jeito de pensar, eu consigo ter uma trajetória de felicidade a vida toda. Por isso que eu vou dizer, os tempos não são difíceis, eles são diferentes. Você tá na mesma época que eu. Então, você imagina o seguinte, há muito pouco tempo atrás, você viu quanta gente tinha que andar para achar um orelhão? Sim. Então, agora você sobe em qualquer poste, qualquer árvore no meio do mato, na Amazônia, e acha um Wi-Fi e fala com a Ásia. Por que agora seria difícil?
Pois é. A comunicação, se você é um especialista em comunicação, a comunicação é uma ferramenta que traz base para muitas outras ferramentas. Tudo começa na comunicação. Mente, fala, comunicação, né? Habilidade de se relacionar. Ali você começa a construção das coisas. Você é bom nisso, na comunicação. Então, por isso que eu dei o exemplo do telefone. A comunicação, antigamente, você tinha que andar debaixo de chuva, e chega lá, o orelhão estava quebrado. Agora não. Você olha para uma criança do lado, ela tem um smartphone, você empresta dela e fala com a China. Nossa, que louco, né? Então, agora, por que seria difícil agora? As pessoas estão sempre olhando para o estrume. Tem que olhar para o cavalo. Essa tua analogia de tem pessoas que nascem para ser vagão e não para ser locomotiva, isso difere de uma coisa, de uma pessoa para outra. Mas eu queria que você me falasse o seguinte: a importância do otimismo e da gratidão, que você é uma pessoa maravilhosa nesse quesito. Você pode contar como é que esses valores impactaram a sua cultura e a sua trajetória na sua empresa? Impactou a vida inteira. Se eu falar para você primeiro essa coisa do vagão e locomotiva. Na minha concepção, nós temos um processo de nascimento, que é quando tem aquela coisa da ovulação e tal, a fecundação, que é igual para todos. Todo mundo tem o direito então, de ser. Todo mundo é vencedor lá, tá? Porque para você conseguir, você já venceu lá. Então você já nasceu locomotiva. É que você está se deixando levar. Aí você está se posicionando como vagão. Mas você, por essência, você é locomotiva. É por isso que eu falo, locomotivas todos nós somos. Todos nós somos. É que enquanto você lamenta, alguém te puxa. Esse é o erro. Enquanto você puxa, você segura a situação, você está na linha de frente. Quando você se deixa puxar, está lamentando e se deixando puxar, alguém está te levando para um lugar que não é o que você queria. Aí, às vezes, o retorno é desagradável, nem tem retorno. Porque você se deixou levar. Então, por isso que eu falo, todos nós nascemos locomotivas. Nós não somos vagão. Nós estamos vagão se nós fizermos essa escolha. Mas nascemos locomotiva. Quando você fala da gratidão, a minha mãe, aquela coisa do sol que entrava na fresta do meu barraco, a luz chegava de manhã na nossa caminha de palha, de calçada com tijolo, mas tudo arrumadinha, limpinha. A mamãe falava, agora põe o joelho no chão, agradece. Deus te deu mais um dia, 24 horas, um diamante para lapidar. Ela não falava com essas palavras, mas ela falava com tanta emoção, com tanto prazer de ver a luz nascer e entrar no barraco, porque o barraco era vazado. E a gente levantava e agradecia, entendendo que Deus acabou de chegar. Agora é com você. Então, a base, a força da minha gratidão vem pelo privilégio do dia que começa. O resto é comigo. Então, se eu ganhei o dia, eu já tenho motivo de sobra para agradecer tudo que vier pela frente. Eu tenho o dia. Cara, quanto tempo nós temos? Nós não sabemos. Agora, o que outro tempo eu e o Cacá tem? Alguns segundos garantido. Não pode garantir mais que segundos. Você não sabe se ainda tem uma hora. Segundos pode ser que você tenha, porque passa rápido. Claro. Então, é só o que você tem. Então, cara, você não vai agradecer? Você ganhou o dia, você já veio até aqui. Olha a trajetória que você tem, olha a história que você tem, olha o que você já construiu, olha quantas pessoas você já inspirou, já serviu de exemplo para te seguir. Para mim, você é uma referência naquilo que você faz a vida toda. E sempre foi para mim uma pessoa espelho. Assim como você é para mim. Que legal. Olha como nós podemos fazer uns pelos outros, já que ninguém faz nada sozinho. É verdade. Então eu queria que as pessoas que estão nos assistindo, olha para dentro, olha para você, porque quando olha para minha história, para sua história, vocês têm uma história sensacional. Todo mundo tem. Você chegou até aqui, então você tem uma história. Mas vocês são brilhantes, vocês também são. Olha para você. Então a gratidão para mim é um estado de espírito e eu acho que as pessoas tinham que ter obrigação, assim, a sensibilidade, a obrigação e a espiritualidade mínima de agradecer porque você ganhou um dia. É só que você não pode... Isso você não compra. Ou ele chega ou já era, tá? Então não é quanto você tem. É quem você tem. Porque sozinho você não vai. Então você ganhou o dia, olha em volta. Quem você tem? Agora vai. Nós somos emocionais. Não tem máquina que substitua isso. Bom, eu queria que você falasse uma coisa. Você, como autor e palestrante, já inspirou a compartilhar a sua história. Quais são as mensagens mais importantes que você deseja transmitir ao público? Olha, na realidade, quando eu estou nos lugares, eu me conecto com as pessoas. Eu me conecto tanto que eu fico com as pessoas horas falando sem beber água. Eu já fui em palestra sua
Ele acaba a palestra e continua, um monte de gente em volta dele, e continua, e continua, e continua. Ele, aliás, fez uma palestra num evento nosso do aniversário do programa, num dos aniversários do programa, que já se vão 35 anos, e que ele fez uma palestra maravilhosa lá para as pessoas que estavam na nossa festa. Mas qual é a tua mensagem? Olha, a mensagem... Eu sou um brasileiro de coração verde e amarelo. Eu sou apaixonado pela extensão da minha mãe, da minha pátria mãe. Eu nasci aqui, né? Então, eu sou daqui. E eu queria que meus irmãos brasileiros percebessem que não tem maior ou menor. Não tem esse negócio de preto, branco, esquerda, direita, rico, pobre, classe X, Y, Z, gay, não gay, religião, não religião, essencial, não essencial. Que os brasileiros começassem a olhar uns para os outros e entender que nós somos únicos e somos irmãos, todos vindos da mesma energia, nascidos no mesmo espaço, cara, e consumimos da mesma sociedade, vivemos em sociedade, para a gente aprender a conviver com os diferentes, respeitar uns aos outros, e a hora que você quiser ver o valor de um ser humano, olha para você, olha para dentro. E como é que você empreende? Por que eu falo tanto em empreender? Não é abrir um negócio, abrir um CNPJ, é servir alguém. É ser útil no tempo que você está aqui. Então, a hora que você vai empreender, lembra que você não faz sozinho. Então, você aprender a valorizar o outro. Você não julgar, você conviver com os diferentes, conviver com o outro. Você se relacionar, fazer network dentro de casa, servindo café para quem dormiu com você. Aprender a se relacionar, comunicação, espiritualidade. A espiritualidade faz com que você olhe para o outro e enxergue o mesmo Deus que está em você. Nós somos únicos. Obra de arte feita por um artista chamado Deus, não tem dois iguais. Esse cara é tão bom que ele tem 8 bilhões de obras pelo mundo e não tem duas iguais, não tem 2 DNA, 2 códigos genéticos, 2 íris, 2 impressões digital. E tem gente que tem dúvida se esse cara existe. Ele existe, tá? Ninguém tem essa habilidade de fazer tantos seres humanos diferentes. Nós somos únicos, mas nós somos obra de arte feita por esse artista, só que eu sou e você também é. Se eu sou obra desse artista e você também é, quem sou eu para julgar você? Se você é branco, se é preto, se você é esquerda, se é direita, se você é essencial, não é essencial, quem sou eu? Eu sou produto do pincel do mesmo artista que fez você, das mãos do mesmo artista que fez você. Então nós somos semelhantes. Se eu posso, você pode, só que nós somos diferentes. Então precisamos aprender, as pessoas precisam aprender, gente, a conviver com os diferentes, a respeitar as diferenças. E viver em harmonia. Gente, nós podemos ser o que nós quisermos. Então escolha ser o melhor naquilo que você faz. Escolha o bem. Sabe como é que eu aprendi isso? Na favela. Eu escolhi o bem na favela porque eu olhava que os meninos que faziam alguma coisa errada duravam menos. E os que faziam certo duravam mais. Eu só queria durar mais. Eu copiei o que era certo. Então tem tudo pronto no universo para copiar. Copie um bom modelo e seja você o melhor naquilo que você se propôs a fazer. Você faz isso. Eu copio você, o outro copia a gente. Quem copiar o bem, não tem outro caminho, vai se dar bem. E aí o cara fala assim, mas Deus é bom o tempo todo e está com você, olha para dentro. Se encontra com você. A transformação que todo mundo está esperando através da política, do social, da família, da sociedade, do governo. O que você está esperando do outro, quem tem poder realmente para mudar isso é você. Então comece inovando você. Estão falando em inovação, em tecnologia e não estão inovando o ser. O ser não é o ter, é o ser. Então eu vivo nessa plenitude, eu vivo nessa felicidade. Por isso que eu não acredito que os tempos são difíceis. Eu acredito que os tempos são diferentes e eu vivo todos os dias intensamente o grau máximo da felicidade. Você valorizou muito a história da educação, né, nessa sua trajetória e do autoconhecimento. Como é que você educou ao longo desse tempo o caminho das pessoas, os seus recursos, os mentores? Que mais você influenciou no seu crescimento? Olha, educação. Eu tinha espírito de empreendedor, mas eu mal sabia ler e escrever. Quando meus patrões me obrigaram a voltar para a escola, no primeiro momento eu achava que era um castigo, eu só queria ganhar dinheiro, não queria estudar. Mas para não perder o emprego, eu voltei para a escola. Foi o melhor castigo que eu podia ter ganho na vida. Vai se informar, vai buscar informação, vai buscar conhecimento. Hoje você abre um aplicativo no smartphone e você estuda deitado. Ah, não quer sair da cama? Então estuda aí. Mas vai buscar informação, vai buscar conhecimento, que você vai começar a enxergar muitas possibilidades de você fazer o que você quiser. Você começa a ser um criador de oportunidade. A oportunidade não vem até você, você cria ela. E você cria através da educação e da busca do conhecimento. Vai ler livros positivos, livros de positividade, livros que trazem informação, livro que traz estrutura para você melhorar o seu emocional,
Então, ou seja, leia bons livros, experimenta dar uma passadinha numa Bíblia, você vai ver quanta coisa boa tem lá e quanto aquilo vai te motivar a querer outros livros. E começa a se estruturar com informação e conhecimento. Aí você salta para onde você quiser. E qual foi esse livro que te impactou demais na sua vida? Eu sei que tem um livro aí que foi Tem. Quando eu tinha 15 anos, eu ganhei um presente de aniversário. Eu ganhei um pacotinho. Meu gerente era cunhado do meu patrão. Então eu não entendi, são ricos. Eu achei que ele fosse me dar um dinheiro, um presentão, uma calça jeans na época que era caro e tal. Ele veio com um pacotinho e dentro tinha um livro. Nossa, que decepção. Eu olhei para aquilo assim e falei, pô, um livro? Pô, esse cara podia ter me dado uma calça Levi's. A Levi's, exatamente. Né? Pra mim era top, eu usava Levi's, todo mundo usa Levi's, eu também. Wrangler. Eu queria ganhar, né? Wrangler. Exatamente. E aí eu me lembro como se fosse hoje, em Guatemi só tinha uma loja que eu tinha que ir lá no Guatemi pra comprar uma calça Levi's. E eu tô na expectativa que ele me desse o dinheiro para eu inteirar, para eu comprar a tal de uma calça ou uma camisa Levi's. E era exatamente o que você está falando. E aí, ele me deu um livro. Eu abri aquilo e eu tinha um carinho, um respeito por ele. Ele cuidava muito de mim. Eu olhei aquilo e falei, cara, sacanagem, o cara que se gosta de mim, tem o maior carinho comigo, me dá um livro. Que merda. Aí eu olhei aquilo, mas olha que interessante. O livro tinha um título, chamava 1001 Maneiras de Enriquecer. Eu olhei para o livro e falei, bom, pelo menos vou levar para casa, eu não gosto de ler, mas pelo menos eu vou ver onde é que está o negócio da loteria aqui, eu jogo e tudo bem. Cheguei em casa, olhei, falei, não vou ver hoje não. E não vou ver hoje, não vou ver. Aí ele falou, o que você achou do livro? Vou ter que ler o livro. Aí eu fui lá e li o livro, e página 1, 2, 3, 25 e nada de loteria. Eu lia de novo, aí eu comecei a entender assim, aqui está falando de mentalidade, de mente, de positividade, de poderes que você tem. Eu comecei a ler e me interessar, e eu descobri que o livro falava de enriquecer a mente. A riqueza era muito maior do que qualquer coisa material, tinha que enriquecer a mente. Eu falei, vamos ver como é que funciona isso. Eu não ia me dar esse livro de graça, é um japonês, um cara muito bem instruído, tal, muito bem. Aí eu falei para ele assim, olha, Geraldinho, tá lendo? Me conta sobre o trecho tal. Eu falei, cara, eu vou ter que ler. Eu fui ler o livro, e aí eu descobri que nós tínhamos poderes que a gente não estava acessando. E eu tinha ganhado, quando era office boy, eu comia mal, economizava até para comer. Eu ganhei uma gastrite. E precisava comprar remédio. E eu não queria gastar o meu dinheiro. E o livro dizia que quando você acredita, mentaliza e foca e vai repetir, muitas vezes repetindo a mesma informação, o que você fala, o que você armazena na mente, você consegue transformar o que você quiser. Então não seja por isso. Eu andava na rua, eu pegava água de torneira, segurava na mão mesmo, sem copo, bebia água e falava, isso é para gastrite, tá? Eu não vou gastar meu dinheiro com remédio. Tipo, mente se vira aí. Sua mente se vira. Eu fiz isso, eu ria de mim mesmo, sempre feliz. E 6 meses depois eu voltei no médico, porque tinha que voltar para fazer o retorno. Tinha acabado a gastrite. Não tinha gastrite. Falei, sério? O Bevo, nossos remédios foram muito eficientes. Eu falei, mostra a que eu não comprei os remédios. Bom, nunca mais eu perdi esse dom de usar a força interior que nós temos, a mente. Você consegue o que você quiser. Geraldo Rufino, o meu herói, o meu amigo querido, que faz um trabalho sensacional. Mais uma vez, de coração, te agradeço. Gratidão por estar aqui comigo. Eu que agradeço o carinho, a gentileza do convite e pelo que você vem fazendo por tantas pessoas. Eu conheço você há muito tempo. Então, pessoas de A a Z, podem até, muitos eu acredito que nem reconhecem o que você já fez por eles, mas você continua fazendo. Eu chamo isso de herói da vida. Um brasileiro que faz diferença e deixa um legado. Então, você para mim é uma pessoa, Cacá, que vai ser muito parecido com meus pais. Aquelas pessoas imortais, inesquecíveis. Porque quando eu lembro de você, eu lembro que é uma pessoa que faz diferença no tempo que você está. Você faz valer a pena você existir e o que você está deixando de legado tem impactado, tem somado. Para qualquer pessoa que queira te ouvir, que queira prestar atenção no que você fez, no que você faz, no seu exemplo e na direção que você dá. Você é uma bússola. E eu procuro guiar. Então eu queria agradecer e falar, gente, copia. Vê o que o Cacá faz, vê a trajetória dele, vê quanto tempo isso aqui, ó, feiras de negócio, sabe a idade disso?
Quanto tempo esse cara segura essa bandeira e faz diferença, impacta e soma a vida de outras pessoas? Então, para mim, você é um desses seres humanos que eu quem tenho que agradecer. Muita gratidão por poder chamá-lo de meu amigo. Obrigado. Tamo junto, irmão. Fica com Deus. Fica com Deus também. Continuamos.